A paz do Senhor Jesus, povo abençoado, louvado e exaltado é o nome santo do nosso Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Que bom que estamos aqui. Então, se estamos aqui, vamos aproveitar este momento para fazer uma adoração verdadeira ao nosso Deus. Eleva agora o teu pensamento ao Senhor. Peça a Ele cura física, psicológica, espiritual e sentimental e peça a Ele que o Espírito Santo venha revelar ao nosso coração tudo o que a gente precisa saber concernente a este capítulo, concernente ao que está escrito aqui. Que o Espírito Santo de Deus venha trazer calmaria para nós nesse dia, venha trazer paz, venha trazer para a gente muita harmonia. Que o Espírito Santo venha trazer para nós bondade, longanimidade, bons sentimentos no coração. E que Deus receba a nossa gratidão e a nossa adoração por tudo que Ele tem nos feito. Tudo que Deus fez por nós é mais que perfeito. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Que o Senhor receba a nossa gratidão, a nossa adoração em nome de Jesus. Vamos estudar o capítulo 2 de 2 Reis. O capítulo 2, vamos ler o capítulo 2 inteiro. Vai falar sobre Elias elevado ao céu. Vamos ler. Quando o Senhor estava para tomar Elias ao céu no redemoinho, Elias saiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Lembra que Eliseu foi chamado? Elias jogou a capa por cima de Eliseu. Eliseu começou a seguir Elias e Elias já sabia o que ia acontecer. Ele ia ser levado ao céu e Eliseu que ia ficar no lugar como profeta. E aqui, Eliseu, aonde Elias ia, Eliseu ia também. Então, no versículo 2 está dizendo que Elias disse para Eliseu, fique aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Mas Eliseu disse, tão certo como vive o Senhor e como você vive, eu não vou deixar você sozinho. E assim foram até Betel. Os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe perguntaram, você sabia que hoje o Senhor levará o seu senhor, elevando por sobre a sua cabeça? Você sabia que Deus vai levar hoje Elias? É isso que as pessoas estavam dizendo para ele, para Eliseu. Ele respondeu, sim, também eu já sei, mas não digam nada. Então Elias disse a Eliseu, fique aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Mas Eliseu disse, tão certo como vive o Senhor e como você vive, não deixarei sozinho. Por que Eliseu não estava deixando Elias nem um momento sozinho? Porque Eliseu pediu a Elias porção dobrada. E Elias falou para ele assim, se você me ver na hora que eu for levado ao céu, você receberá essa porção dobrada. Então, por isso ele estava junto com Elias o tempo todo. Ele não saía de perto de Elias um só momento. Louvado seja Deus. E assim foram a Jericó. Versículo 5. Então, os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se aproximaram de Eliseu e lhe perguntaram, você sabia que hoje o Senhor levará o seu mestre, elevando por sobre a sua cabeça? Ele respondeu, sim, também eu já sei, mas não digam nada. Versículo 6. Mais uma vez Elias disse a Eliseu, fique aqui, que o Senhor me enviou ao Jordão. Mas Eliseu disse, tão certo como vive o Senhor e como você vive, eu não vou deixar você sozinho. E assim os dois foram juntos. 7. 50 homens dos discípulos dos profetas foram e ficaram a certa distância. Quando ambos pararam junto do Jordão, versículo 8, então Elias pegou o seu manto, enrolou-o e bateu com ele nas águas, os quais se dividiram para os dois lados e ambos passaram a seco. O rio Jordão estava ali, passando tranquilamente, como todo rio, mas Elias foi e jogou a capa no rio e a água se dividiu e eles passaram dentro do rio sem nenhuma gota de água. Versículo 9. Quando eles tinham passado o Jordão, Elias disse a Eliseu, diga o que você quer que eu faça por você antes que eu seja levado embora. Aí ele pediu. Eliseu disse, quero receber por herança porção dobrada do seu espírito. Versículo 10. Elias respondeu, você fez um pedido difícil.
Mas se você me vir quando eu for levado embora, será como você pede. Porém, se você não vê, não será assim. Versículo 11. Enquanto iam caminhando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. Versículo 12. Ao ver isso, Eliseu gritou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais ele viu Elias. E pegando a sua própria roupa, rasgou-a em duas partes. Versículo 13. Então levantou o manto de Elias, que havia caído, e voltou para a margem do Jordão. Versículo 14. Pegou o manto de Elias, que havia caído, bateu com ele nas águas e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando ele bateu nas águas, elas se dividiram para os dois lados e Eliseu passou. Louvado seja Deus, aleluia. Então, aqui a gente já entendeu que Eliseu seguia Elias, onde Elias ia, desde que ele foi chamado. E quando Elias foi elevado ao céu, Eliseu estava próximo e Eliseu pediu: eu quero porção dobrada da unção que tinha Elias. E Elias era ungido, né? Elias foi quem mandou que não chovesse em Israel durante um tempo, a ponto de ter fome no lugar. E Deus o ouviu. Então, a porção que caiu sobre Eliseu era 2 vezes maior do que a de Elias. E Eliseu foi persistente, estando ali com Elias o tempo todo, até que Elias foi elevado ao céu e a porção que estava sobre Elias ficou sobre Eliseu. E Eliseu também abriu o rio Jordão com o manto de Elias. Versículo 15. Os discípulos dos profetas que estavam de fronte em Jericó viram isso e disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Foram ao encontro de Eliseu e se prostraram diante dele em terra. Versículo 16. E disseram a Eliseu: eis que entre os seus servos há 50 homens valentes. Deixe-os irem à procura do seu mestre. Pode ser que o Espírito do Senhor o tenha levado e lançado em algum dos montes ou em algum dos vales. Porém, Eliseu respondeu: não mandem ninguém. Versículo 17. Mas eles insistiram com ele até que, constrangido, lhe disse: podem ir, envia os homens, podem fazer isso. E enviaram 50 homens que o procuraram durante 3 dias, porém não acharam porque Elias tinha sido elevado ao céu. O Espírito de Deus tinha pegado ele e levado ao céu, não pegou ele não foi pegado para pôr em outro lugar. Quem estava ali era cavaleiros, carros e cavaleiro, carros de fogo. Está escrito no versículo 11. Carro de fogo com cavalos de fogo separou eles ali, pegou ele numa carruagem e levou ao céu. Então eles procuraram e não encontraram Eliseu, porque ele não estava mais na terra, ele tinha sido elevado ao céu. Versículo 19. Versículo 18. Então eles voltaram para junto de Eliseu, que tinha ficado em Jericó, e ele disse: eu não disse que vocês não deveriam ir? Versículo 19. Os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que esta cidade é bem situada, como o Senhor pode ver. Porém, a água não é boa, a terra é estéril. Versículo 20, ele disse: tragam-me um prato novo e ponha nele sal. E eles trouxeram. Versículo 21, então Eliseu foi até a fonte e jogou o sal na água e disse: assim diz o Senhor, tornei saudável esta água. Ela não será mais causa de morte nem de esterilidade. Versículo 22, e aquela água ficou saudável até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. Louvado seja Deus. O que aconteceu aqui? Depois que Elias subiu ao céu, foi elevado ao céu, Eliseu ficou no lugar de Elias e ele chegou numa cidade ali chamada Jericó. E quando ele chegou ali, eles falaram para ele: olha, a terra aqui é estéril e a água aqui não é boa. Então, Eliseu falou: traz um prato com sal. E esse prato com sal fez com que a água ficasse saudável. Louvado seja Deus, aleluia, glória a Deus, clara a honra do Senhor. Versículo 23. Então, Eliseu partiu para ir a Betel. Estando ele a caminho, uns rapazinhos saíram da cidade e zombaram dele, dizendo:
Suba, seu careca, suba, seu careca. Versículo 24. Eliseu se virou para trás, viu os rapazinhos e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 deles. Versículo 25. Dali Eliseu foi para o Monte Carmelo, de onde voltou para Samaria. Veja aqui no versículo 23 ao 25. Fala sobre alguns rapazinhos que estavam rindo de Eliseu. Provavelmente ele era calvo, né? Porque eles estavam chamando ele de careca. E Eliseu ordenou, amaldiçoou eles e imediatamente 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 deles. Claro que nos ensinamentos de Jesus, eu e você não podemos desejar mal para ninguém, de jeito nenhum. Jesus falou: ame os seus inimigos e orem por eles. Então, independente do mal que alguém pode causar a mim e a você, nós não podemos fazer nada. A nossa função é orar, colocar a causa na mão do Senhor e descansar no Senhor. Não é desejar o mal para o outro, de jeito nenhum. Porque junto com a graça de Jesus veio a responsabilidade de amar o nosso próximo, independente dos erros deles. Então, em nome de Jesus, não deseje mal para o outro, não amaldiçoe as pessoas, porque no evangelho da graça, você não pode amaldiçoar as pessoas. Você não pode aproveitar da unção que Deus te deu para fazer essas coisas. No Novo Testamento, Deus falou com Abraão que aqueles que amaldiçoarem ele, Deus o amaldiçoaria também. E aqueles que abençoassem Abraão, Deus também abençoaria. Então, quem vai fazer isso é Deus. Deus é justo e ele peleja a causa do justo. Então, você deve ser justo para que Deus peleje a tua causa e, de jeito nenhum, deseje o mal para o próximo. Porque Jesus mandou a gente amar o nosso próximo como ele nos amou. E ele deixou bem claro que a gente deve amar aqueles que nos perseguem. É só você estudar o evangelho para você entender os passos de Jesus. Nós temos que seguir os passos de Jesus. Mas vocês entenderam aqui que Deus ouvia muito Eliseu, da mesma forma que Deus ouvia também Elias e vários profetas na Bíblia que falava e Deus fazia. Como aconteceu com Josué também, que falou com o sol que parasse ali, o sol parou. Escureceu de repente aí, porque a energia acabou aqui, mas já voltou. Então, Josué mandou que o sol ficasse num canto e a lua no outro, e aí a noite não chegasse para que ele continuasse vencendo a guerra e pelejando ali, porque era favorável a guerra para eles. E Deus atendeu o pedido dele. Com a gente não vai ser diferente, porque Deus é o nosso Pai. E na oração do Pai Nosso, a gente clama ao Senhor para livrar-nos do mal e para não nos deixar cair em tentação, não nos induzir à tentação. E a gente acredita que Ele vai fazer isso. Eu creio no que está escrito em Mateus capítulo 7, versículo 7. Pede, dá-se-vos-á, buscar e encontrará. Eu acredito nessa palavra. Então, em nome de Jesus, tudo que você precisa, peça ao Senhor que Ele te dará. Em nome de Jesus. Mas não se esqueça, siga os exemplos de Jesus e ame os seus inimigos e ore por aqueles que vos perseguem em nome de Jesus. Mas esses são mais uns feitos de Eliseu. E que bom que a gente está estudando sobre Eliseu, que foi o profeta que sucedeu Elias. Amo você em Cristo Jesus. Fica com Deus até o próximo vídeo. Deus abençoe você e sua família.